Vamos ver lá. Abaixa o microfone. Tô tentando aqui, professor. Ah, tá jóia. Achei que você estava começando a falar. Falei, ué, tá horrível. Ah, daqui a pouco eu tento, professor. Vai outra na minha vez aí, eu vou arrumar aqui. Tá. Quem que pode começar Deixa eu aí? tentar, professor. Vamos lá, Renan. Boa lá. Primeiro eu vou apanhar o link aí no chat, tá? Da revista. Ah, legal. Coloca aí que a gente já vai abrir já. Coloquei. Beleza. Vou clicar lá para ver, então vai acompanhar. Faça o mesmo aí. Tá aparecendo a minha tela aí? Deixa eu confirmar aqui. Pera lá. Para mim, não. Renan tá sim. apresentando. Não. Deixa eu ver Pra aqui. mim tá Então, aparecendo. tá? Tá aparecendo um artigo? Para mim, não, Renan. Mas se tá aparecendo pro pessoal, tá bom. Eu já sei o que aconteceu já. Eu vou sair e vou entrar novamente. Mas vai lá, segura o chat. Vamos ver lá, Renan. Então, professor. Agora tá aparecendo, Renan. Então, professor, o artigo que eu escolhi foi da revista Periódicos. Certo. E ele o título dele é Acompanhamento e Assessoria Pedagógica do Programa do Segundo Tempo do Ministério do Esporte. Certo. Então, o objetivo dele tá aqui logo abaixo aqui, ó, no finalzinho da introdução, aqui, ó. Objetivando analisar as recomendações pedagógicas emitidas pelas equipes colaboradoras e registradas nos instrumentos de avaliação de vista em loco, com vistas à compreensão da efetividade da estratégia de acompanhamento e assessoria pedagógica adotada pelo programa Segundo Tempo. Aí, eu acredito, eu não tenho muita certeza, professor, que a hipótese ela já vem abaixo do objetivo, não é isso? Isso. Aí ele fala assim: ressaltamos que a pesquisa busca contribuir para a compreensão do processo de acompanhamento e monitoramento pedagógico de um programa social de esporte e lazer a partir da avaliação dos registros oficiais. Acredito que essa é a hipótese dele. Mais ou menos, na verdade, tá? Essa, na verdade, aí é quase que a aplicação prática do trabalho. Para que esse trabalho serve? Que vai contribuir para a compreensão do processo de acompanhamento, entendeu? Então, eles acreditam, e aí a hipótese, então você consegue subentender a hipótese, é de que, né, a hipótese seria de que essas informações levantadas contribuiriam para o processo de acompanhamento e monitoramento pedagógico. Mas vai lá, continue, é mais ou menos isso. Aí, professor, na questão das limitações, eu li o artigo, não está bem explícito o que eles têm de limitação, mas eu pude entender que ali um dos principais impedimentos dessa metodologia é a falta de planejamento adequado. Que ele, do projeto aqui, na questão do projeto que é o segundo tempo. Precisa todo um planejamento adequado. Essa é um dos principais impedimentos desse monitoramento desse processo pedagógico, essa assessoria. Então, aí lá no final, na conclusão, deixa eu chegar lá no finalzinho, a conclusão aqui, ó. Aí ele conclui o estudo, e a principal ideia de conclusão desse estudo é: entendemos que a política adotada pelo programa de acompanhar o cotidiano dos núcleos de esporte educacional se coloca como ação indispensável para o amadurecimento da proposta pedagógica, pois por meio desse procedimento
é possível avaliar e estabelecer, conjuntamente com os profissionais atuantes, a busca constante por uma prática adequada. Aí ele ainda finaliza a ideia falando que dessa forma evidencia-se a importância da constituição de uma rede de ações organizadas para fomentar uma estrutura pedagógica adequada para os projetos sociais e sua organização dessa estratégia. Exato. Ah, não, ali, ó, pulei uma linha. Realidades podendo impactar diretamente ao fazer pedagógico. Ele ainda fala da questão ainda que tem alguma coisa ainda a mais, que ele salientamos que a organização dessa estratégia de trabalho pode ser apreciada para a composição de novas propostas envolvendo a oferta do esporte educacional em projetos e programas sociais e esportivos. Assim ele finaliza a ideia de conclusão deste artigo. Aí na questão, professor, das referências, esse artigo ele é de 2019, só que as informações dele são abaixo de 2015, então as informações dele são bem antigas. Então eu fiz a conta lá para saber a proporção das informações, das referências, deu 92% abaixo de 2015 e só 8% acima de 2015. Então as informações podem estar desatualizadas, né? Isso mesmo. Aqui no final mostra quanto que recebeu o artigo, ó, 2018, revisado em 2019 e Isso. aceito só 30/8 de 2019. Exato. E é isso, professor. Muito bem, Renan, parabéns. Vou fazer alguns apontamentos em relação ao que você colocou, tá? Vou começar de trás para frente. Oi? Pode fazer. A relação de trás para frente aí. Então, em relação às referências, quando eu coloquei para vocês na aula anterior, que quando as referências estão atualizadas, nós consideramos os últimos 5 anos. Claro que esse artigo, por exemplo, foi publicado em 2019. Então, é impossível ter referência de 2020, porque já foi publicado, né? Isso, verdade. Então, você teria que olhar de 2019, por exemplo, né, para trás. Então, 2019 conta 2018, 2017, 2016 e 2015. Então, de 2015 a 2019 seria o período considerado dos últimos 5 anos para esse trabalho, certo? E aí, você tem lá, deixa eu ver aqui, você tem lá 38 referências. 38 referências representam 100%, correto? E aí, você olha lá, você coloca uma trava de 2015 para ser o último ano, para não ser uma referência antiga, digamos assim, desatualizada, é o que você fez. Você começa a ver lá, a primeira é de 2006, então está abaixo. A segunda é de 98, então está abaixo. E assim por diante. Então, é exatamente isso que eu queria. Porque quando você olhar um trabalho, por exemplo, este, tá? Em que as referências se enquadram nessa condição de desatualizadas, você começa a ver que, ou minimamente desconfiar da atualidade daquelas informações. Por exemplo, hoje não se tem ainda uma vacina contra coronavírus, correto? Correto. Porém, daqui 5, 10 anos, né, esse problema já vai ter sido resolvido. Já vai, se Deus quiser, vai ter uma vacina. E talvez, lá mais adiante, vai ter um tratamento para a Covid-19 mais eficaz e mais moderno, tá? Então, quer dizer, talvez ninguém mais fique doente ou morra por conta da Covid-19. Lá na frente, quando você olhar para trás e olhar dentro de um trabalho, igual vocês fizeram, e encontrarem artigos falando, por exemplo, sobre uma vacina que foi testada em 2020, você vai ver
que nesse trabalho de 2020, vamos estar lá em 2030, por exemplo, 2025, você vai olhar para essa informação e dizer, olha, essa informação, ela está desatualizada. Hoje já tem até tratamento muito bom contra coronavírus Covid 2019. Então, quando você pega um trabalho assim, como você pegou este, com muita referência desatualizada, pelo menos você tem que se perguntar se aquelas informações ali já não se modificaram, já não foram contraditas, ou se já não existe mais aquilo, né? Por exemplo, daqui 10 anos, talvez as pessoas não vão mais morrer por coronavírus, vão morrer por outra doença, mas não por coronavírus, porque provavelmente vai ter um tratamento eficaz para impedir que as pessoas morram, né? Então, quando você olha para o trabalho nessa condição que você apresentou, minimamente você precisa se perguntar se o que você está lendo realmente continua sendo uma verdade ou se não é bem aquilo que você está lendo. Se continua sendo plausível, né, professor? Oi? Se continua sendo plausível. Exatamente, continua sendo verdade aquilo. Agora, eu particularmente trabalhei com o programa Segundo Tempo. Então, talvez tenha referência de 2008, 2009, porque foi o período, aí até 2012, 2013, foi o período em que o programa Segundo Tempo ainda existia. Hoje ele não existe mais. Então, hoje, se você buscar alguma informação atualizada do Segundo Tempo, de alguém que fez algum trabalho, alguma coisa, talvez você não encontre, porque já não existe mais o programa Segundo Tempo no país. Então, nesse sentido, esse trabalho que você está apresentando, eu seria mais suave em criticar as referências desatualizadas, porque são referências sobre um assunto que não existe mais no país, entendeu? Então, entendi. É difícil encontrar informação nova de um assunto que não existe mais, porque é um projeto, é um programa que não ocorre mais no país, né? Então, um dos motivos, provavelmente, que essas referências não estão dentro de um quadro mais atual, seja por isso. Beleza? Beleza. Muito bom a apresentação. Vai lá, próximo aí. Peraí, professor, sai da tela aqui. Tá, eu vou desligar meu microfone para não ficar interferindo no barulho, tá bom? Tá. Pronto. Pode só apresentar, professor? Pode começar. Deixa eu começar a apresentar aqui. Vocês estão vendo? Aparecendo. Uhum. Eu vou disponibilizar o link aqui do artigo que eu vi. Aqui nesse Word aqui, eu já fiz tudo que você tinha pedido. O objetivo, o título, a hipótese, as coisas. E essa publicação foi na Revista Eletrônica de Administração e eu peguei no site da Cielo, esse artigo. Esse artigo fala sobre a inclusão das pessoas com deficiência nas empresas. Se elas têm alguma mais dificuldade do que as outras e se elas gostam meio que assim. Aí esse estudo, ele teve como objetivo investigar o processo de inclusão das pessoas com deficiências nas organizações, focando na prática de treinamento e desenvolvimento, além dos recursos de adequação e adaptação utilizados nesse processo. A investigação propõe-se a considerar tanto a percepção das próprias pessoas com deficiência quanto dos profissionais de recursos humanos e de segurança no trabalho envolvidos nesse processo, a fim de levantar as dificuldades ainda presentes e os progressos já realizados na vivência desse processo de inclusão da diversidade. Ou seja, ele buscou procurar se tinha alguma diferença entre as pessoas com dificuldades e as pessoas normais. Não que elas não sejam normais, só que foi provado que
existe pouca porcentagem de pessoas com deficiência em relação às pessoas sem deficiência nas empresas e tal. E a hipótese foi avaliar como é realizado a inserção das pessoas com deficiência dentro das organizações mediante o processo de desenvolvimento de sua adaptação ao ambiente de trabalho. Ou seja, foi isso. Um ponto que eu achei bem interessante é que as pessoas com deficiência, elas meio que algumas gostavam de meio que ser tratado inferior às outras. Isso eu achei um pouco estranho. Esse aqui é o artigo que eu peguei. Eu vou disponibilizar o link, daí vocês podem abrir e dar uma olhada se quiser. Em relação às referências, eu vi aqui, ó. O estudo é datado de 2015, sendo que das 40 referências utilizadas, 2, ou seja, 5%, são publicadas até o ano de 2000. 22, que corresponde a 55, foram publicadas entre 2005 e 2010. E 16, 40%, foram publicadas entre 2011 e 2014. Ou seja, é antigo, pois possui mais porcentagem de 5 anos mais para longe. É isso mesmo. Certinho teu raciocínio nas referências. Então, vejam bem, você acabou de falar, Lucas? É isso mesmo? E uma das limitações, ela não estava meio explícita. Eu tive que olhar e analisar um pouco. Pode falar. Deu para perceber que o questionário que eles passou para essas pessoas com dificuldade, com deficiência, assinar, ela foi se adequando, foi mudando conforme o tempo, não oficialmente. Porque algumas pessoas não se sentiam confortável, por causa que algumas perguntas eram muito íntimas, sabe? Mais pessoais. Aí foi se adequando e para conseguir chegar em algum resultado. É isso, professor. Beleza, Lucas, muito bom. Então, em relação às referências, eu estava te falando, né, acabei te interrompendo, desculpa. É isso mesmo. É o trabalho publicado em 2015, então você tem que considerar os últimos 5 anos. 15, 14, 13, 12 e 11, tá? Por que o 2015? Porque dependendo, por exemplo, vamos supor, agora nós estamos em agosto. Eu vou dar um trabalho agora para uma revista. Se tiver colocado, e a revista aceitar ele dentro de 2, 3 meses, e ele for publicado ainda em 2020, ele pode ter referências de 2020, correto? Da mesma forma, outros anos. Então, a gente considera sempre o ano vigente, então 2015, 2014 e até 2011. No teu caso, aí você fez as contas de 2011 a 2014. Olhando lá as referências, eu acho que não tem nenhuma de 2015. Vou até confirmar aqui para não falar besteira. Deixa eu ver aqui. Provavelmente não tenha. Não tem. Né? Então, por que talvez não tenha? Depende do período que os autores submeteram à revista esse artigo. Porque se é um artigo que rodou muitas revistas, então o cara mandou lá primeiro para a revista 1, e aí reprovou. Revista 2. Então, se demorou muito tempo para sair, às vezes o ano vigente, né, o 2015 no caso, esse trabalho ficou rodando de revista em revista. Então, aí, nesse caso, não teria referências mais do ano vigente, no caso 2015, tá? Mas a análise que você fez está perfeita, tá correto? Ok? Em relação às limitações, não é sempre, ainda mais esse artigo que é um pouquinho mais antigo, 2015, hoje é comum você olhar dentro dos artigos, na discussão, os autores colocando, olha, nosso trabalho possui algumas limitações que precisam ser comentadas. E aí os autores comentam, olha, faltou um grupo de treino, ou as coletas foram feitas em diferentes horários do dia, e a temperatura ambiente pode influenciar, e assim por diante, né? Então, hoje é mais comum estar evidente
um ponto dentro da discussão das limitações, tá certo? Mas nesse caso, esse artigo, provavelmente, não tem específico esse ponto, porque é um artigo mais antigo, digamos assim, né? Não é tão novo, ok? Então, não se assustem se, apesar de eu ter passado para vocês a estrutura básica do artigo, né, que é a introdução, objetivo, hipótese, etc, etc, se em algum momento, quando vocês forem fazer um checklist, igual vocês fizeram, vocês não encontrarem. Provavelmente, ou a revista não cobrou dos autores, ou o artigo, ele é, entre aspas, mais antigo, e naquela época as revistas não cobravam com muita clareza esses tópicos dentro do trabalho, tá? Beleza? Próximo a apresentar aí. O Lucas foi, o Renan foi. Falta o Terra Boa, que eu não sei quem é, e o Daniel. Professor, Terra Boa é o Roderley. Ah, então beleza. Não sei o nome. Opa, minha tela tá aparecendo aí? Deixa eu ver. Tá começando. Vou desligar meu áudio aqui para não interferir. Tá. Então vamos aqui. Então, professor, o nome da revista aqui é Arquivos e Ciência do Esporte, artigo original. Esse artigo foi publicado em 2017. O nome do título aqui é Celular, Correia de Orientação, Educação Física Escolar, Elaboração e Avaliação do Material Didático. Tá. Aqui o resumo, a introdução, né? Aí... Não tá aparecendo um artigo, não. Não? Tá. Não, ainda não. Fecha e abre tudo de novo para ver. Peraí. Tendo apresentar em tela cheia. Tela completa. É, eu tô fazendo aqui. Tela inteira. Ah. Agora tá? Agora foi. Ah, maravilha. Ó, o nome da revista Arquivos e Ciência do Esporte, artigo original. O título, Celular, Corrida de Orientação, Educação Física Escolar, Elaboração e Avaliação do Material Didático. Essa eu gostei. Aí, professor, eu suponho que a hipótese seja isso aqui, ó. Desse modo, seria interessante pensar em colaborar com a construção de estratégias pedagógicas para uma inserção de tais tecnologias no ambiente pedagógico. No caso desse estudo, os aparelhos celulares, a fim de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da educação física. É o objetivo aqui, ó. Sendo assim, esse estudo teve por objetivo elaborar e avaliar um material didático para o ensino de corrida de orientação por meio da utilização do celular, enquanto uma TIC, no sentido de perceber se o mesmo pode auxiliar o processo de ensino-aprendizagem de professores que atuam na educação física escolar. Aí teve os métodos, eu não digo que ela revisada assim no artigo, tem os métodos, aí tem os resultados. Só te interromper, Daniel. Ali não é, onde você leu lá, a hipótese não é lá, tá? Volta lá na introdução, vê se você consegue encontrar. Ó, objetivo lá no final. Isso, objetivo lá, ó. Vai baixando um pouquinho a tela aí. Aí, ó. Sendo assim, esse estudo teve por objetivo, tal. Geralmente, a hipótese vem logo abaixo do objetivo. Neste caso, esse artigo que você está analisando aí, apresentando para a gente, ele não tem a hipótese especificada, tá? Pode continuar. Os métodos, o resultado, mas o item ser caracterizado com a resposta dessa forma pode ser encontrado na tabela abaixo no resultado. Mas vamos pular aqui, ó. A discussão, não, esse artigo não tem as dificuldades, né? A parte das dificuldades lá, não tem. Mesmo sendo 2017. As limitações. Limitações, isso. A conclusão. Aqui, ó. Os participantes acreditam que os aparelhos celulares podem ser instrumentos e recursos potencializadores que auxiliam o professor em sua prática pedagógica. Entretanto, deve ser tentar para o uso correto e adequado quanto aos objetivos da aula. Aí, maravilha. Aí, só que na referência, 13 referências, né? Eu fiz a conta aqui, ó. 13, aí 12 é antes de 2015 e um só que era depois de 2015. Aí eu fiz a conta, né? Certinho aqui, é isso. Aí 7% aqui é o que deu que tem de artigo de referência depois de 2015.
7% só. Os outros 92%, acho, por aí, tá abaixo de 2015. Então, esse artigo está inválido. Fechou, professor. Beleza, Daniel, muito bom. Nós só precisamos tomar cuidado com algumas palavras que nós utilizamos para dizer o que queremos, tá? Então, assim, não é o que o artigo está inválido, né? Dentro dessa análise que nós estamos tomando dos últimos 5 anos, por exemplo, esse artigo foi publicado em que ano? 2017. 2017. Então, para você contar, por exemplo, os últimos 5 anos, é o que eu falei para os demais. Você tem que contar 2017, 16, 15, 14 e 13, tá certo? Então, a tua faixa de 5 anos, para você considerar a atualidade ou não das referências, é 2013 a 2017. Você não pode contar 2020 e 2015, porque esse trabalho foi publicado em 2017. Então, lógico que não vai ter nem artigo nem de 2017, talvez, muito menos 18, 19, de 20, né? Então, você tem que olhar o artigo publicado, porque assim, ó, são duas condições diferentes. Se você pegar um artigo publicado, independente do ano, você tem que olhar daquele ano para trás 5 anos. Agora, se você está escrevendo um artigo que vai ser submetido para uma revista, aí você tem que contar do ano atual. Então, por exemplo, eu escrevi um artigo agora, 2020. Então, eu vou mandar para uma revista, tá certo? Vamos pensar que ele vai ser aceito em 2021, tá? Mas o revisor, quem vai ler o artigo, está lendo em 2020. Então, a pessoa vai ler e vai ver, vai contar 20, 19, 18, 17, 16. Referências de 2015 para baixo, elas talvez já não vão ser vistas com bons olhos, certo? Agora, se você colocar uma revista, um artigo de 2017, que é o teu caso, olhando 2020, 2015, aí vai dar essa conta que você fez aí, vai aparecer que o artigo está desatualizado. Só esse cuidado que tem que tomar, tá? Em relação às limitações, coloca a tua apresentação de novo lá. Ele apresenta as limitações exatamente ou não? Não apresenta, eu não achei. Deixa eu colocar lá de novo. Será que ele não está na discussão? Geralmente está na discussão. Ah, tá junto com a discussão. Isso. Dá uma olhada aí com calma. Opa, achei aqui, professor. Ó. No entanto, foram encontradas determinadas dificuldades nesse processo, como a infraestrutura tecnológica precária, existência por parte de algumas direções no uso de celular em ambiente escolar, professores receosos, despreparados em relação ao uso das TICs na escola, entre outros fatores que dificultam o processo. Eu não vi a apresentação. Aí, agora apareceu. Fala de novo aí, que agora eu estou vendo. Aqui, ó. No entanto, foram encontradas determinadas dificuldades nesse processo, como a infraestrutura tecnológica precária, resistência por parte de algumas direções no uso do celular em ambiente escolar, professores receosos e despreparados em relação ao uso das TIC na escola, entre outros fatores que dificultam o processo. Aí, assim, em alguns momentos vocês estão tendo talvez um pouquinho de confusão. Quando eu falo das limitações existentes, que geralmente aparecem na discussão, não são limitações dos trabalhos anteriores, são limitações deste trabalho. Então, deste artigo que você escolheu, ele possui limitações, entendeu?
Então, não são fragilidades dos trabalhos anteriores. São fragilidades do trabalho original. Você entendeu isso ou não? Entendi, professor. Porque assim, ó, vamos imaginar o seguinte, nós 5 aqui somos pesquisadores, tá? Nós vamos fazer uma avaliação, por exemplo, um estudo com os acadêmicos da educação física por conta dessa pandemia, correto? Nós vamos avaliar o estado de humor ou a ansiedade, a depressão desses acadêmicos, tá? Nós vamos aplicar um questionário, ok? Vamos fazer um questionário online e os alunos da educação física vão responder o questionário, beleza? Depois disso, nós vamos fazer análise dessas informações e escrever o nosso trabalho, ok? Quando chegarmos na discussão do nosso trabalho, nós vamos falar dos pontos fortes do nosso trabalho, do que nós encontramos, os problemas que a ansiedade pode desencadear e assim por diante. Quando nós formos falar da limitação ou das limitações dentro do nosso trabalho, nós vamos falar dos problemas que existem em termos metodológicos do nosso trabalho. Então, por exemplo, o nosso trabalho possui algumas limitações. Limitação 1. O nosso estudo envolveu somente alunos da educação física, do 4º ou do 3º ano. Desta forma, nós não sabemos ou não conseguimos encontrar ou generalizar se esse quadro de ansiedade, ele é experienciado ou vivenciado por outros cursos, pela administração, pela enfermagem, pelo direito e assim por diante. Então, nós não conseguimos dizer que o campus Paranavaí tem um quadro de ansiedade, apresentou um quadro de ansiedade por conta da pandemia. Então, isso é uma limitação do nosso trabalho, certo? Outra limitação que poderia ser, se nós fizemos só com as meninas do curso de educação física, é uma limitação, porque nós não fizemos com os meninos. Será que os meninos têm o mesmo comportamento, têm o mesmo quadro de ansiedade que as meninas? Né? Talvez outra possível limitação, nós aplicamos um questionário online. Será que as pessoas responderam com seriedade as perguntas? Será que as pessoas entenderam todas as perguntas? Quando a gente faz um questionário e aplica em forma de entrevista, muitas vezes a gente consegue resolver esses possíveis problemas, porque a gente entrevistando, se a pessoa tiver dúvidas, ela já nos pergunta. Quando é um questionário online, se a pessoa tiver dúvidas, ela não consegue perguntar, né? Ou ela responde o que ela entendeu, ou ela responde sem entender. Correto? Então, isso é um ponto dentro do artigo nosso, que são as limitações, tá certo? E não o que a gente encontrou dos outros trabalhos. São as limitações, são as coisas que nós deixamos de fazer, ou são as coisas que nós não conseguimos controlar. Então, esse é o ponto das limitações dos artigos, tá certo? Tudo bem? Quem falta apresentar aí? Acho que é o Roderley agora, né? Ah, entendi. Você consegue pelo menos compartilhar com a gente o teu trabalho? Para a gente tentando identificar? Ó, então beleza, pode postar. E aí, vamos tentar fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, então, até para vocês treinarem mais, tá certo? O Roderley vai apresentar aqui o material dele, e aí vocês, o Daniel e o Lucas e o Renan, ele vai passando devagarzinho o artigo, e vocês vão encontrando e tentando identificar esses pontos que nós estamos trabalhando aí, treinando. Pode ser? Pode, professor. Beleza, a gente faz uma dinâmica de sala, digamos assim, mais interessante. Então, posta para a gente o resumo aí, o Roderley.
Vamos ver. Cadê, Roderley? Desistiu de nós? Olha lá, o título, então, nível de atividade física e gasto calórico em atividades. Tá, então lá, vamos ver, referências. Obras entre 89 e 2015. Quando é que esse artigo foi publicado, Roderley? A publicação, professor, ele falou ali em cima. Ele passou rápido, pô. Cadê? Publicação, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. Mas cadê o ano? Professor, ele falou que é 2016. Ah, legal. Ah, eu já abri o artigo aqui já, 2016, Revista Brasileira de Educação Física e Esporte. Deixa eu ver aqui, 2016, beleza. Tá, vamos voltar lá então. Meninos, o que vocês acham das referências aí? Dê uma olhada aí. Vejam se está correto o raciocínio as contas do Roderley aí. Acharam? Ele fez aquilo que você falou, professor, né? Aham. O limite de 5 anos. De 2016, ó, de 2011 a 2016, 21%. Então, quer dizer, estão desatualizadas, né? Só 21% só dos artigos que estão realmente ainda no limite. Os outros 80, né? Estão antigos. Desatualizado. Exatamente. Então, só para título de exemplo, se eu fosse o revisor desse artigo e recebesse ele, se eu fosse lá o revisor dessa revista e recebesse o artigo do Roderley, eu diria para o Roderley, olha, muito legal o seu trabalho, bem organizado, parabéns, né? Porém, precisamos avançar em alguns aspectos. Aspecto número 1, referências. Você se baseia em referências que dentro de uma contagem dos últimos 5 anos, a maior parte delas está fora desse limite. Geralmente, né, é um limite que nós consideramos aí em termos de informações mais atuais. Dessa forma, eu gostaria que fossem revisadas e atualizadas dentro da condição as referências. Por que eu estou ressaltando essa dentro da condição? Porque, às vezes, gente, dependendo do assunto que vocês vão estudar, se é um assunto pouco explorado, talvez vocês não encontrem, dentro dos últimos 5 anos, muitas referências. Não estou dizendo que esse artigo específico seja o caso, tá? Artigos, assuntos ou temas, como é que eu posso dizer? Assuntos ou temas de interesse considerável por parte da população científica, né? Então, assunto em alta, geralmente tem informação produzida. Um assunto que é pouco estudado, independente do motivo, você já tem mais dificuldade de encontrar informações atuais, né? Então, isso, quando a gente está fazendo trabalho de revisão de um artigo, nós temos que ter isso em mente, porque se é um trabalho pouco explorado, então existe pouca informação na literatura, você não tem condições de ter 30, 40 referências, entendeu? É isso que a gente tem que tomar cuidado antes de fazer a crítica, tá? Como é que a gente chega a essa conclusão? A partir do momento que você tem leitura sobre aquele assunto, para dizer, olha, é um assunto pouco explorado na ciência, por diferentes motivos. Por isso que você não encontra muitas referências. Vou dar um exemplo disso. Estava dando uma aula na pós-graduação, no programa de mestrado, e um aluno escolheu tênis de mesa para apresentar em idosos. E aí eu pedi dos últimos 5 anos, de preferência. No andar da carruagem, ele entrou em contato comigo, dizendo que ele estava com dificuldade de encontrar artigos publicados nessa faixa de anos.
e ele encontrava mais abaixo desses últimos 5 anos. Então, aí eu falei para ele, olha, nos últimos anos, essa modalidade tem sido pouco explorada pela comunidade científica, e por isso você não vai encontrar muita coisa nova, mais recente. Então, quando acontecem essas condições, você precisa ter, né, ciência disso aí. Vou dar um exemplo de um conteúdo, né, quando você faz uma busca, talvez você não encontre essas referências nos últimos 5 anos, tá? E o Google acadêmico ajuda bastante nisso. Vou colocar assim, idoso Covid-19, tá? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Veja bem, estão vendo aí, ó? Eu digitei lá no Google Acadêmico, ou em inglês o Google Scholar, idoso Covid-19, tá certo? Vocês estão enxergando aí? Sim, professor. Beleza. Se vocês olharem aqui no canto esquerdo, ó, a qualquer momento, então quer dizer, de qualquer ano, tá? Ou especificar desde 2020, ou desde 2019, ou 16, ou um período de ano específico. Se eu colocar aqui, ó, vamos brincar. Eu vou tirar primeiro, incluir patentes, porque eu não quero, incluir citações, eu quero só artigos originais, tá certo? Ou artigos. Então, se eu colocar aqui, ó, desde 2016, ó, aproximadamente 2.540 resultados, tá certo? Se eu colocar 2016, opa, diminuiu, 1.560. Se eu colocar 2019, 1.370. Se eu colocar 2020, percebam, deu uma aumentada. Por quê? Possivelmente por conta de ser um assunto emergente, em 2020 já saiu uma pancada de estudos com a Covid, tá? Em idoso. E aí eu vou colocar Covid em idoso e exercício físico. Jogando as palavras aqui, tá? Olha lá, já caiu para 385. 2016, 319. 2019, menor ainda. E 2020, aumentou. Provavelmente aumentou, eu imagino, por conta da atualidade desse estudo, desse tema. Tá certo? Agora, vamos colocar aqui Alzheimer. Vamos ver. 3.930 trabalhos. Tá? Eu não estou analisando só os números, eu não estou vendo o que é cada um aqui. Ok? 2019, 1.070. E 2020, 301. Então, dentro de 2020, foram publicados 301 trabalhos com essas palavras-chave que eu escolhi. Tá certo? Então, dependendo do assunto que você pega, deixa eu pensar aqui Vamos pegar lá o segundo tempo. Programa segundo tempo, que foi um dos artigos de vocês aí. Esporte. Olha lá. Desculpa. Se eu pegar em 2016, 33.900. Tá? Se eu pegar em 2019, 13 mil. Se eu pegar em 2020, 4 mil. Provavelmente caiu, ou porque esse tema deixou de ser interessante, ou porque, por conta do programa não existir mais no país, parou de se publicar informações sobre isso. Em 2016, estava lá já digamos assim, no auge, ou no fim do programa. Então, você tinha muita informação sobre isso. Conforme o programa deixou de existir, em 2019, diminui. Por quê? Porque ninguém mais quer falar sobre esse assunto, né? Ninguém mais quer estudar sobre esse assunto. Já deu o que tinha que dar. Esse programa já nem existe mais. Para que eu vou estudar sobre uma vacina que já nem é mais fabricada? Não tem lógica, né? Então, quando vocês vão olhar os trabalhos que vocês querem ler, aqui no Google Acadêmico, por exemplo, que é uma das bases de dados que a gente pode fazer pesquisa, vocês têm condições de pegar o ano, por exemplo, como eu estou falando para vocês, 2015 a 2020, eu posso colocar aqui, ó,
2015 a 2020. Então, vai sair tudo até, no máximo, 2015. E, no caso, no máximo, 2020. Não adianta eu colocar 2021, né? Não tem lógica colocar 2021. Por quê? Porque nós não estamos em 2021. Então, eu vou colocar até o ano que a gente está. E aí vai sair tudo que eu quero nessa faixa de anos aqui. Se eu colocar 2019 e 2020, mesma coisa, ó. E assim por diante, tá certo? Então, você tem condições de, dentro do ano que você quer estudar, a faixa de anos que você quer estudar, e eu considero, eu e a literatura, né, a ciência considera os últimos 5 anos, a faixa de anos mais pertinente, mais adequada para fazer a leitura. Mas lembrando, não significa que as referências abaixo disso, abaixo dos 5 anos, são referências ruins, tá? Existem referências que nós consideramos, nós chamamos de referência clássica. O que é isso? É uma referência que... Pode falar. Professor, não é aquelas referências que você utiliza aqueles material que nem daqueles filósofos antigos, daqueles livros mais clássicos? Exatamente. Material? Exato. Ou, por exemplo, quem descobriu, vamos supor que houvesse a cura do câncer, tá? Vamos supor que houvesse a cura do câncer. O Renan Andrade descobriu a cura do câncer em 1980. Esse trabalho do Renan vai ser citado pro resto da vida, provavelmente. Porque esse cara foi o cara que descobriu a cura do câncer. Agora, vamos pensar que o Renan descobriu a fórmula para o emagrecimento rapidamente. Em todo o trabalho que falar sobre emagrecimento, exercício, perda de peso, o Renan vai ser citado pro resto da vida. Ou até que alguém divulgue, produza alguma informação melhor que a dele, ou diferente da dele. Mas, provavelmente, o Renan vai ser citado pro resto da vida. Quer um exemplo? Einstein é citado pro resto da vida. Isaac Newton é citado hoje, e já há milhões, né? Mas há muitos anos. Então, Professor, Oi. e na questão aí do Isaac Newton aí, ele foi capaz de prever que alguém ia lá e ia provar que a teoria dele já não era mais válida. É isso aí. Interessante nele, que ele falou que ia haver alguém que vai provar que a teoria dele não é mais válida, que foi o caso do Albert Einstein, né? Uhum. Então, vocês precisam ter... E como que a gente chega a essas condições, né? De saber se é uma referência clássica ou não. A partir do momento que você começa a ler os trabalhos sobre um assunto, igual eu, estudo o idoso e exercício. A partir do momento que eu começo a ler vários trabalhos, eu começo a ver que, por exemplo, o Renan é citado em todos ou quase todos os trabalhos. E é o trabalho da década de 80, por exemplo. Então, é sinal que o Renan, a referência do Renan é uma referência clássica. Uma referência que ela existe até os dias de hoje. Ela está viva, digamos assim, até os dias de hoje. Então, conforme você vai ler nos trabalhos, é sempre importante você olhar dentro dos trabalhos que vocês leem, quais são as referências citadas, quais são os autores mais citados. Porque esses caras mais citados, geralmente são os caras que mais falam sobre esse assunto. Então, você tem que seguir, né, entre aspas, esses caras, essas pessoas. São pessoas que produzem informação de qualidade sobre aquele assunto que você tem interesse. Compreendido? Dúvidas? Nenhuma, professor. Entendi. Beleza, gente? Beleza. Estou satisfeito hoje, foi muito boa a aula. Apesar de pouquíssimos alunos, pode falar. Na questão de quando você vai passar para nós a diferença da citação, como é que faz a introdução da citação? Vou fazer as próximas aulas agora. Ah, sim. Tá? Vou passar para vocês como é que faz essas citações aí, entre parênteses, ou citação direta ou indireta. Aquela questão do APUD lá, né? Isso. Beleza? Beleza. Dúvidas? Não, professor, nenhuma dúvida não. Consegui entender bem a estrutura do artigo, como é que identifica. Que bom. As referências. Show de bola. Muito bom. Beleza, pessoal? Vamos encerrar por hoje?
Beleza, professor. Então tá bom. Fiquem em paz, boa semana para vocês.